Hello! Muitos meus alunos e alunas, quando precisam viajar para o exterior, me dizem: Luciana, eu vou viajar, e aí, o que eu faço? Eu estou um pouco inseguro. Calma! Se esse é o seu caso, não se preocupe, é sobre isso que a gente vai falar hoje. My name is Teacher Luciana Almeida and let's start! A gente vai separar a aula em algumas categorias de acordo com situações que você provavelmente vai precisar durante a sua viagem. Por exemplo, a gente vai falar sobre airport, transport, accommodation, restaurants, stores, sightseeing e, só para a gente se precaver, situações de emergência. Emergency. First category, airport. O que você precisa logo no primeiro momento? Eu sei que é muita informação e que isso pode gerar um pouco de insegurança, mas se você começar a tentar relaxar e perceber que no aeroporto tem aquelas placas de sinalização parecida com de shopping center, sabe? Que diz onde que tem restaurante, diz onde tem banheiro. Então, muitas delas, apesar de estar escrito em inglês, tem também a sinalização. Isso ajuda você a identificar. A outra coisa que você precisa fazer é identificar qual é o guichê da companhia aérea pela qual você vai viajar. Ache esse local, se dirija à pessoa que vai te atender e aí você provavelmente vai ter o seguinte diálogo: Where are you flying to today? O que essa pessoa quer dizer com isso? Ela está te perguntando para onde você vai viajar. Outra coisa que essa pessoa vai te dizer é: May I see your ticket and passport, please? O que você precisa fazer nesse momento? Se você tiver o bilhete impresso, é isso que ela está te pedindo e também o passaporte. Se entrega esses dois, a pessoa vai conferir, vai checar tudo e vai te fazer mais algumas perguntas. How many suitcases will you check in? Você diz quantas bagagens você vai despachar. E aí, por exemplo, de novo, uma resposta simples, bem curta, você pode dizer 1, 2, 3, 4. Ela também vai te perguntar duas coisas com relação à segurança. Isso é muito importante. Por quê? Para evitar problemas no aeroporto, essas duas perguntas sempre são feitas. A primeira é: Did you pack your bags yourself? A pessoa quer saber se você mesmo ou você mesma que fez a sua mala. Isso você precisa dizer yes. A outra pergunta é: Did you leave your suitcase unattended? Seguinte, você chegou no aeroporto, não pode desgrudar da sua bagagem. Não faça isso, é extremamente perigoso. E é isso que a pessoa quer saber, se em algum momento você deixou a sua bagagem sem nenhum tipo de supervisão, sem você estar perto, sem você estar olhando. Então a resposta é no. A próxima pergunta é: Do you have any electrical goods? Ou seja, quer saber se você tem algum celular, algum aparelho eletrônico de forma geral. Então você vai dizer: Yes, I have my cell phone and my computer. Caso você esteja levando também o seu computador. A próxima pergunta é com relação a onde você quer sentar. Do you prefer window, middle or aisle seat? São as posições da poltrona. Então, window é aquela que você tem a janela. Middle, você fica ali no meio. Aisle seat, adivinha? Do corredor. Isso mesmo. A pessoa então vai te entregar cartão de embarque. Provavelmente a pessoa vai dizer: This is your ticket and the departure gate. Have a good flight, enjoy your flight, ou algo assim. E aí te devolve o seu passaporte, te entrega o cartão de embarque e você se despede. E aí, segue a vida. Na sala de embarque, se ligue também naqueles monitores, parecem televisões enormes, que têm informações em relação aos voos. Então, de onde sai, para onde vai, qual horário, se o voo está chegando, se o voo está saindo. E como é que a gente sabe diferenciar os voos que estão chegando e os voos que estão saindo? A primeira coisa é que você pode observar o formato do avião. Então, se ali naquele monitor tiver o avião e ele estiver assim, nessa posição, é porque está chegando. Se estiver saindo, o avião vai estar assim, a imagem do avião, né, vai estar assim. Curiosidade, quando você já estiver naquela fila para você entrar mesmo no avião, saiba que não são todos os países que têm fila especial para gestantes, para idosos, para pessoas com deficiência. Às vezes é
cada um por si, Deus por todos. Você não vai ouvir algum tipo de recomendação de pessoas, de grupos preferenciais, por favor, né, façam o embarque primeiro. Não, provavelmente você não vai ouvir isso. Tá, e aí, imagina o seguinte, agora você já está dentro do avião, certo? Você já sabe onde você vai sentar, está lá no cartão de embarque, você já está todo acomodado. O que vai acontecer? A gente vai ter as instruções de voo. As instruções de voo são Flight Safety Instructions. E se você já viajou de avião alguma vez, são aquelas mesmas recomendações que a gente tem sempre. Você tem que ficar atento ali para aquelas marcações no chão, portas de emergência, aquela máscara vai cair automaticamente. Primeiro você coloca em você, depois em outra pessoa. Preste atenção que durante todo o tempo você vai ter que estar com o seu seatbelt. Bom, você já chegou no local onde você vai visitar, está naquela ansiedade, naquela expectativa, e aí você vai passar por outro diálogo. Você vai passar pela imigração. A imigração tem países que têm procedimentos diferentes. Tem países que você chega no país e você pede o visto, como por exemplo na Holanda. Tem países que você tem que fazer a solicitação do visto antes, como nos Estados Unidos. Tem algumas perguntas que são perguntas padrão, tá? Então você chega até a cabine, vocês vão ter uma fila, vocês esperam e aí tem lá um momento de você ser atendido, você ser atendida. Vai até a cabine de atendimento, a coisa que a pessoa primeiro vai te perguntar é May I see your passport? Ou seja, de novo a pessoa quer ver o seu passaporte. Exatamente. A segunda pergunta vai ser How long do you intend to stay? Ou seja, quanto tempo você quer ficar? E aí a pessoa quer saber por que você foi para lá. What's the purpose of your visit? Se você está como estudante, você já vai ter algum tipo de carta, algum tipo de documento que prove isso. Ou se você estiver como turista, você vai dizer tourism. E aí a pessoa vai te perguntar Where will you be staying? Onde você vai ficar? Minha sugestão é, antes de você viajar, ainda em casa, imprima aquela confirmação de reserva do hotel, do Airbnb, ou da pousada, ou de qualquer outro lugar que você vai ficar. Se você, por exemplo, precisa usar o celular e o celular está com a bateria descarregada, ou se você não tem um acesso ao Wi-Fi, como é que você vai checar no seu e-mail? Então faça isso antes. Imprima, você já tem ali o endereço e você pode simplesmente mostrar para a pessoa, ok? Are you traveling alone? Essa é uma pergunta que, se você está viajando sozinho ou se você está viajando sozinha, você precisa dizer Yes, I'm traveling alone. Mas, se você estiver viajando com outra pessoa ou se você estiver viajando em grupo, todos precisam ser atendidos na mesma cabine da imigração. A pergunta seguinte vai ser Do you have family here? Ou seja, você tem família aqui? Alguém da sua família mora aqui? A minha dica é, se é o tio, do primo, do vizinho, do parente, da pessoa que estudou com você, você vai dizer no. Mas se for algum parente muito próximo, você tem que dizer yes. E aí, mais uma vez, tenha o endereço da pessoa, tenha toda a informação em relação à pessoa, porque isso pode ser checado pela imigração. A pergunta seguinte é, Have you ever been here? Você já esteve aqui? Se você já esteve, yes. Se você não esteve, no. As duas seguintes, elas são mais de procedimento que vai depender do país. Então, na Holanda, eu não precisei fazer isso. Nos Estados Unidos, eu precisei fazer isso. Depende do país, é controle mesmo de cada país. E, por exemplo, você tem lá a necessidade de você colocar as suas impressões digitais. Ou então de você olhar para uma câmera, tirar uma foto sua, ok? Então, as perguntas vão ser Can you please place your finger here? Você pode, por favor, colocar o seu dedo aqui? E aí você vai colocar, vai fazer aquele registro, somente isso. Outra coisa é Can you please look to the camera? Você pode olhar para a câmera? E a pessoa vai tirar uma foto e é só isso. Por fim, você precisa, de repente, saiu lá, né? Já pegou suas malas, etc. E você precisa trocar dinheiro.
Então, o que você deve procurar nas placas de informações? Lembra que eu falei lá no começo dessas placas de informação? Então, o que você deve procurar nessas placas de informação? Você deve procurar exchange money. Essa a informação, essa a frase que a gente usa, a expressão que a gente usa quando a gente quer falar de casa de câmbio. E você também pode precisar de um caixa 24 horas. E como é que a gente fala caixa 24 horas em inglês? ATM. Alright, let's go to category number 2. Segunda categoria, transport. Você acabou de sair do aeroporto, você precisa chegar provavelmente até o local onde você vai ficar acomodado. E aí, como é que você faz? O transporte público em muitos países funciona super bem. Eu recomendo muito. Subway, que é o metrô, ou então bus, que é o ônibus. Você também pode se locomover através de train, que é o trem. E você pode usar também aqueles aplicativos, né? Faz a solicitação, a pessoa te leva até o local que você precisa. Com relação ao transporte, você praticamente vai ter um autoatendimento. É muito comum que você não tenha muitos contatos, de ter um guichê de uma pessoa que te atenda. Provavelmente vai ser aquele guichê de autoatendimento. Então você vai colocar ali a quantidade de tickets, a quantidade de bilhetes que você quer comprar e você coloca seu cartão de crédito. É uma máquina muito parecida com a que a gente usa para sacar dinheiro, aquele banco 24 horas, ok? O que você precisa saber em termos de vocabulário? 2 palavras, basicamente. Você precisa saber dizer como é ida e volta e como é só ida, ok? Então, se for ida e volta, uma passagem ida e volta, você vai falar round trip. Se for só de ida, one way. A terceira categoria é accommodation. A gente vai falar agora de hospedagem. Tá, você já fez a reserva, já está tudo certo, você já sabe onde você vai ficar e aí você chega lá no local. O que você precisa fazer? Você precisa ir até a recepção para fazer o seu check-in. A pessoa vai te pedir, provavelmente, para você preencher algum formulário e ao final você tem que colocar a sua signature, que é a sua assinatura. Quais são essas perguntas que estarão lá nesse formulário? Primeira coisa, family name, que é seu sobrenome, ou se você tiver mais de um, os seus sobrenomes. Depois, first name, que é o seu primeiro nome. Nationality, a sua nacionalidade. Address, seu endereço, claro, seu endereço aqui no Brasil. E-mail, seu e-mail. Outra coisa que tem lá no formulário é passport number, é o número do seu passaporte. Expire date é a data de validade do passaporte. A gente vai ter lá informações de horário de café da manhã, se você tem direito ou não, mas isso você já sabe com antecedência quando você fez o momento da reserva. Então eu vou deixar aqui algumas possíveis frases, algumas possíveis perguntas para você fazer em situações muito específicas. Por exemplo, você pode perguntar: Where is the nearest restaurant? Onde é o restaurante mais próximo? E a pessoa pode te mostrar no mapa ou pode digitar lá no seu GPS e você segue aquilo dali. Também você pode precisar where is the nearest hospital? Onde é que fica o hospital mais próximo? Vai que, né? Às vezes acontece. How can I get an iron? Iron é ferro, ferro de passar roupa. E se alguma coisa quebrar no seu quarto, o que você pode dizer? There is something broken in my room. Aqui, gente, é o seguinte. O que pode quebrar num quarto de hotel? Existe uma infinidade de coisas. Então, a minha sugestão é, você vai esperar que alguém chegue no seu quarto e assim que a pessoa chegar, você vai apontar para o objeto que está quebrado. Vamos para category number 4. A gente agora vai falar de sightseeing. O que é sightseeing? Sight, sim. Ponto turístico. Atrações, locais que você vai querer conhecer, locais que você vai querer ir, visitar, né? Eu super recomendo que antes de você viajar, ainda aqui no Brasil, você pesquise se naquela cidade existe algo chamado City Pass. E é como se fosse um carnezinho, você pode comprovar de forma impressa ou também no seu celular.
e você tem acesso, você compra já aquele pacote de atrações e você apresenta quando você chegar naquela atração. Então você não tem que pagar, porque já está pago, você já pagou com seu cartão de crédito, você às vezes tem uma fila mais curta, então isso realmente é uma mão na roda. Outra coisa é você procurar no Google com antecedência quais locais que você quer visitar, quais locais que você quer ir. Isso vai te ajudar a deslocar, a saber qual o melhor lugar para ficar hospedado, hospedada. Isso vai te ajudar também a definir, né, o que você vai conhecer em cada dia. Então, o Google é uma ferramenta muito boa, muito útil para você quando você estiver viajando. Você provavelmente vai querer visitar museums, museus, parks, historical buildings. São aqueles prédios históricos, né? Monumentos históricos. Ou você pode também querer visitar churches, que são igrejas. Art galleries, por que não? Galerias de arte. E zoos, pode também querer visitar zoológicos. Próxima categoria, restaurants. O que você vai precisar nesse momento? Você vai precisar dar uma olhada, assim que você chegar no restaurante, no menu. Talvez esse cardápio já esteja na mesa ou você precise pedir para a pessoa. Lá você vai ter uma lista, né, do que eles servem naquele local e você pode ter algumas categorias, por exemplo, starters, que são as entradas, main course, que são os pratos principais. Também pode ser que tenha lá drinks, as bebidas, desserts, sobremesas e snacks. Pode ter também alguns lanches, snacks. A minha sugestão é use o Google Tradutor para você entender aquele cardápio. Você pode ter uma infinidade de ingredientes, de comidas, ficaria até difícil de eu fazer essa lista aqui com vocês agora. Então, use o Google Tradutor, você coloca lá quais são os ingredientes e você vai saber se você quer, se você tem interesse em experimentar aquela comida e também se você tem alergia ou não. Mas algumas frases que você pode precisar no restaurante é, por exemplo, a table for two, please. Ou seja, uma mesa para 2 pessoas, por favor. Outra coisa, may we sit here? Tem restaurantes que eles preferem que você espere para você ser encaminhada para uma determinada mesa, tá? Eu sei que aqui no Brasil normalmente a gente entra, senta, né, escolhe onde vai sentar e senta. Mas tem alguns lugares que não é assim. Então você pode precisar perguntar, may I sit here? Você também pode ter que pedir o menu, né, o cardápio, como eu tinha dito. Então, the menu, please. Você já tá indo embora, você já quer pedir a conta, então can I have the bill, please? Que é pedindo a conta. Keep the change, que é pode ficar com o troco. E você pode, se você não tiver muita ideia do que você pedir ali no cardápio, você pode perguntar what do you recommend? E a pessoa pode apontar ali naquele cardápio o que ela recomenda que você coma. Algumas frases que você pode ouvir. What can I do for you? How can I help you? O garçom ou a garçonete vai te perguntar o que eu posso fazer por você, como é que eu posso te ajudar. Também você pode ouvir o ponto da carne. A pessoa pode te perguntar como é que é o ponto da carne. How would you like your meat? A gente tem 5 pontos de carne. Pode ser rare, bem mal passado, medium rare, ou o terceiro ponto pode ser medium, pode ser well, que é ao ponto, e também pode ser well done, é bem passado. Depende da sua escolha. A pessoa também pode perguntar, would you like dessert? Você gostaria de uma sobremesa? Would you like to drink something? Você gostaria de beber alguma coisa? A próxima categoria é stores. A minha sugestão é pesquise antes que tipo de loja que você vai querer. Tem algumas pessoas que fazem viagens já com esse fim, já com esse objetivo de comprar alguma coisa. Outra coisa, nem sempre você vai poder barganhar, nem sempre você vai poder pechinchar. Também pesquise sobre a cultura local. Então, em alguns locais, se você barganhar, a pessoa se ofende. Tem outros locais que se você não pechinchar, aí é que a pessoa fica ofendida. Como é que a gente vai saber, né? A gente tem que pesquisar. Algumas coisas que você pode, por exemplo, ter que entender. We are open 24/7,
que isso significa? É que aquela loja fica aberta 24 horas. A pessoa também pode te dizer we are closed at lunchtime. A gente fecha na hora do almoço. We are open from 9 to 11. A gente fica aberto, a gente abre a loja de 9 às 11. Pode ser 9 a.m., às 9 da manhã, 11 p.m., às 11 da noite, por exemplo. Você também precisa saber como é que é a forma de pagamento, ok? Então, você pode utilizar credit card, cartão de crédito. Mas atenção, não é comum em outros países a gente parcelar as compras. Então, se você fizer o pagamento no cartão de crédito, virá na sua fatura no mês seguinte o valor integral. Parcelar só aqui no Brasil. Última categoria, emergencies. A gente precisa se precaver. E o que você pode falar no hospital? O que provavelmente você precisa saber se comunicar? Primeiro, I have health insurance. O que você está dizendo para a pessoa da recepção? Que você tem seguro de saúde. Faça o seguro de saúde antes de você viajar. Outra coisa é alguns sintomas. Então, por exemplo, I have a headache. Eu tenho dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. I have the fever. Eu estou com febre. I have a cough. Eu estou com uma tosse. I have a stomachache. Eu estou com dor de estômago. Tá? Então, são algumas dores, alguns problemas que você pode passar e você tem como explicar. Outra coisa, I'm allergic to. Isso você quer dizer que você é alérgico ou que você é alérgica a alguma coisa. A pessoa que te atender provavelmente vai te passar uma prescription, uma receita médica, e você vai precisar ir até uma drugstore, até uma farmácia para comprar. Tá bom? Com relação a algum tipo de crime, se acontecer isso, você vai ter que ir até uma police station, ou então police department. E o que você vai precisar fazer lá? Report. Você vai precisar fazer um boletim de ocorrência. Tem alguns países, por exemplo, na Espanha, que há uma espécie de um telefone público dentro da delegacia e você clica lá no número correspondente ao idioma que você fala. Então, você vai ser atendido por uma pessoa que fala o idioma, seu idioma nativo. E alguns locais não tem isso. Então, se você realmente tiver alguma situação que você precise ir até uma delegacia, eu fortemente recomendo que você entre em contato com o consulado brasileiro naquele país ou com a embaixada. Eles podem sim te dar um suporte, ok? Agora que você já sabe tudo, treina, você vai se sentir bastante confiante and have a nice trip.